Olá, meus queridos irmãos, povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que prazer, que alegria tê-los conosco aqui todos os sábados para ouvir a palavra de Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã, o irmão que coloca aí no seu canal, que divulga, o irmão que espalha mensagem, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então eu quero mandar aqui meu abraço a todos, a toda a liderança cristã, a todos os jovens, adolescentes, as nossas irmãs, lembrando que também estamos na sexta-feira transmitindo para os jovens. Foi um pedido de vários jovens e para formar uma juventude firme, forte, nós estamos com a lição dos jovens. Comigo o pastor Wagner, pastor Luiz, pastor Adalberto, o missionário Jimmy, o Nildo, o professor César, Caio, juntos formamos a EBD Online. A paz do Senhor a todos, e nesse momento nós vamos orar com o professor César, dando início a esta aula. Eterno Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, que é a razão de não sermos consumidos. Pai, nos abençoe, nos guarde no sangue de Jesus, abençoe teu povo, está conosco, adorando, aprendendo, glorificando o teu nome. Continue abençoando teu servo, professor, pastor Aziel, juntamente com sua família, ministério, projetos, igreja, continue usando teu filho para a tua glória, para abençoar as nações, para o engrandecimento do teu reino. Seja conosco nesta noite e para sempre nós te louvamos e te adoramos. Amém. Muito bem, nós estamos estudando a lição do pastor Silas Queiroz, uma boa lição, um texto maravilhoso que nós queremos apresentar. Esse livro você pode adquirir nas lojas da CPAD. A nossa lição, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Ele está fazendo uma abordagem de sermões que são envolvendo aí personagens históricos, ok? E nós estamos estudando essa maravilhosa lição. Que Deus abençoe o pastor Silas, um bom trabalho que ele fez, um texto solto, bem livre e bem importante para o povo de Deus. Deus o abençoe. Muito bem, nós temos aqui, como de praxe, a lição de número 2, o livro de Ruth, ponto 1, organização do livro, ponto 2, o contexto histórico, e ponto 3, o propósito e ponto 3, o propósito e mensagem, ou propósito e mensagem. O que nós podemos analisar? Nós podemos ver que esses 3 pontos está tratando da essência do livro de Ruth. Na primeira lição fizemos um apanhado de ambos, fazendo um paralelo com os 2 livros, Ruth e Esté, e agora o autor ele está fazendo de modo separadamente, ok? Aqui nós temos apontamentos do livro que estaremos tratando, e nós temos aqui o texto que foi escolhido, e nós temos aqui as palavras que vamos explorar sobre esse texto da nossa lição. Vamos lá, a leitura do texto bíblico. Texto áureo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática, servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Servir a Deus não nos isenta de provas, de crises. E isso você vê em toda a passagem bíblica. Você pode observar que Jacó serve a Deus, mas era em meio a lutas. Ele vai dizer isso para Faraó. O próprio José foi para o Egito, quando você lê do 39:50, na hora que ele vai para o Egito, ele já vai vendido. Quando chega lá, sofre a acusação da esposa de Potifar. E da casa de Potifar, ele desce para onde? Para a prisão. Ele também, quando antes de chegar no Egito, ele já tinha problema dentro de casa. Ou seja, ninguém vive sem crise. Mas o fato de eu ser piedoso, a irmã ser piedosa, isso não me exime, isso não me isenta de provas e lutas, visto que o próprio Jesus, em João 16,
33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ou seja, nós sabemos que há um propósito de Deus. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Há dois tipos de provas. Dois tipos. Existe a prova que eu provoco ela, vocês entenderam? A prova que eu provoco é quando eu converso demais, é quando eu falo demais, é quando eu fico procurando bisbilhotar a vida do outro. São lutas que eu estou provocando. É assim ou não é? Se no trânsito eu não sei me comportar, se na igreja eu não sei me comportar, são coisas que eu provoco. Agora, tem provas que não são provocadas por nós, como a que nós temos no livro de Jó. Não há nada que prove que Jó tinha pecado, não há nada que prove que Jó tinha maldade, nós já falamos isso aqui uma vez, mas ele foi provado por quê e para quê. Também se era só um prazer de Deus para ver Jó, na verdade, vencer? Não, era para mostrar que na terra tinha pessoas que mantinham a sua fidelidade, mesmo em meio aos sofrimentos e às crises. Vocês entenderam? Então, é muito importante atentarmos. Quando a gente vai para Pedro, nós vamos ver lá, rapidinho aqui, o apóstolo São Pedro, olha o que ele vai dizer aí. Aliás, é Tiago, né? É Tiago. Ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, é o verso 12. Primeiro, Tiago, isso. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Pronto, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Veja que aí ele está mostrando que o cristão pode ser provado. Esse propósito aí é uma prova que pode vir de Deus para lhe lapidar, lhe provar, ok? E o apóstolo São Pedro, ele também vai dizer isso para nós, que nós temos que ter gozo e alegria quando passarmos por várias provações. Por quê? Porque nesse particular, as provações, elas servem para nos lapidar, para nos refinar, para nos purificar. Às vezes, tem coisa que eu não entendo, tem coisa que eu penso que eu estou correto, e só Deus sabe que eu não estou. Veja que a Bíblia diz que Deus nunca tirou de Paulo o seu espinho. Está lá em 2 Coríntios 12. Por que Deus nunca tirou de Paulo o seu espinho? Porque o próprio texto diz, para que ele não se ensoberbe, ou seja, tinha coisa na vida de Paulo que era necessário para que sempre estivesse sufocando ele. Então, Deus é quem sabe. Eu não te conheço, irmão, nem você me conhece. E aí tem provas. Por isso que eu nunca devo dizer assim: eu não aceito essa prova, eu não aceito essa provação, Deus, eu não aceito ela na minha casa. Não, às vezes você não sabe quem você é de verdade, e Deus está tratando contigo por aquela prova, por aquela luta, por aquela tribulação. É por isso que nós temos que dizer: seja feita a tua vontade. O melhor para nós é ficarmos na vontade de Deus, porque quando eu fico na vontade de Deus, Ele trabalha na minha vida como Ele quer, ok? Verdade prática? Era essa a verdade prática, né? Pronto, agora é o texto bíblico, vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Oulion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Muito bem, aí você leu até o 5. Veja só o verso 1, vamos lá. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra,
pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Isso. Muito bem. Eu estou só aqui, só um minuto aqui, para os irmãos, tal. Eclesiastes, deixa eu ver aqui. Lamentações, é bem aqui, rapidinho, né? Observem que nós estamos só separando aqui o negócio, pronto. Nós temos Cântico dos Cânticos, aí nós temos Ruth, não é isso? Então você tem, vê o verso primeiro. E sucedeu que nos Bom, dias... essa palavrinha, como é que diz? E Está aqui. sucedeu. Vai rir. Olha aqui, ó. Vai rir. Vai rir. E sucedeu. Veja que tem um vav conectivo e ele está dizendo e sucedeu. Quando a gente observa essa expressão aí, vai rir, ela está ligando a narração a outro acontecimento. Veja Josué primeiro. Vamos lá. É muito importante isso. Vamos lá. Vai rir. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Isso. Que o E sucedeu depois da morte de Moisés. Então, é muito importante a gente atentar para isso aqui, não é? Que nós temos essa expressão aí. Vai rir. Ok? Então, quando a gente pega essa expressão aqui, botou bem aqui o iodzinho, vai rir, ok? Aqui, na verdade, está ligando a outros acontecimentos, por isso que o texto começa. E aconteceu. Nós temos aqui uma narrativa que o próprio texto, ele está falando aqui desses acontecimentos. E aconteceu. Então, veja bem, qual é a outra parte que diz? O versículo, continua a leitura. Não, os juízes. Aliás, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ok. Ha-shoftim, é claro que eu coloquei aqui no singular, Shafati. Ha é porque estão falando dos juízes, olha aqui, ó. Ha-shoftim, mas aqui é Shafati, que é juiz, que é aquele que julga. Interessante que esse juiz aqui é o que governa, é o que julga, é o que pune, é o que legisla, ele é visto como governador. Só que juízes aí está falando de homens de Deus. Ou seja, eram aqueles homens escolhidos por Deus. De Carson, ele diz que esses juízes poderiam atuar como civis, dentre outras funções. Porém, pelo próprio contexto e pela ação teocrática, esses juízes, eles funcionavam só para o povo de Deus. Ainda que eles tratassem de questões atreladas à particularidade civil, mas eles estavam sempre dentro de um contexto teocrático. Ou seja, esses juízes, eles não eram apenas habilidosos no sentido de inteligência, eram carismáticos. O Espírito Santo vinha sobre eles. Vocês podem observar, o Espírito Santo veio sobre Eude, o Espírito Santo veio sobre Otiniel, o Espírito Santo veio sobre Sansão, o Espírito Santo revestiu a Gideão, o Espírito Santo veio sobre Jefté, ou seja, todos eles eram homens de Deus. Não era apenas um juiz, não era apenas um intelectual, não era apenas um militar. As façanhas que esses homens realizavam, as grandezas, as proezas, não estão no nível das epopeias, das narrativas mitológicas da Grécia. Esses homens, quando eles narram, a Bíblia narra os feitos dos juízes, quem era que estava neles? O Espírito Santo de Deus. Ou seja, não há como você realizar grandes coisas se não for pelo Espírito Santo de Deus. Sansão realizou quando ele se colocou nas mãos de Deus. Gideão, ele mesmo disse, eu sou fraco. Não foi assim? Eu sou fraco. Está lá no capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Juízes. Aí Deus diz, o anjo falou, vai nesta. Que força, que ele não tinha nada. Era Deus quem haveria de dizer, eu estou contigo para te dar vitória.
Olhe para cá, Caio, bota para cá. Nenhum ministro deve arrogar-se, nenhum líder, nenhum pregador, nenhum professor deve arrogar-se, se está fazendo a obra de Deus, que as proezas realizadas é pela sua competência, é pelo seu poder, é pela sua glória. Tudo que nós fazemos é pela glória de e através da sua graça. O próprio Deus disse para Paulo, 2 Coríntios 12, a minha graça... Pronto, ninguém faz a obra de Deus e tem sucesso nela porque é inteligente, porque é culto, porque fala bonito, porque sabe fazer o caqueado. Não, e eu vou dizer até mais aqui, há muitas coisas que um pregador pode fazer que pode levar a multidão ao delírio. Ele pode ter técnica, ele pode ter oratória e ele pode mover o emocional do povo. Mas a questão não é o que ele faz no culto. Olha para cá, tu está filmando, Caio? Bota para cá. É muito fácil um pregador levar a multidão ao delírio. Porque, como dizia Freud, a massa não quer a verdade, a massa quer a ilusão. Por que o povo, quando vai para os discursos políticos, na hora que dá uma cachaçazinha, bota uma banda para tocar, a praça todinha enche de gente? Tem cidade, tu está filmando, hoje eu tenho um bocado de coisa de Deus para dizer. Olha, tem um bocado de cidade que ela está se acabando, não tem hospital, não tem segurança. Aí o gestor vai fazer uma festa, convida uma banda de 500 mil, 600 mil. E o povo morrendo na fila do hospital porque não tem nem seringa. Mas aí o povo, na hora que tivesse uma festa dessa, se dissesse, nós não queremos festa, nós queremos hospital. Ele estava forçando o prefeito a fazer o quê? A trabalhar. Mas o próprio povo, na hora que diz, a banda, os calangos assados vão estar na praça, todo mundo vai para lá. É assim ou não é? Não estão ligando para a saúde, não tá... Na hora que fala em jogo, na hora que fala em Copa, aí pronto, aí começa todo mundo a ir atrás. Hein? Aí não tem crise, aí não tem doença. É um negócio sério. Fala aí, porque senão o povo não escuta. O político pode mentir a noite toda, está sendo aplaudido direto. Está sendo aplaudido. E isso também, aí eu vou voltar aqui para nós, está entrando no meio evangélico. O povo não quer ouvir mais Bíblia. Não quer ouvir mais Bíblia, não quer ouvir palavra de Deus, mas quer ouvir aquilo que o pregador sensacionaliza. Não é assim? Eu estou vendo o anjo, acabou. Hoje a glória aqui está grande. Hoje aqui, ele não prega a Bíblia, não prega a palavra, não ensina a Bíblia, mas o povo gosta disso. Só tem palhaço porque tem gente no circo. Vocês entenderam minhas coisas? Às vezes chega para pregar a palavra sério, orando a Deus. Bota para cá, Caio. Bota para cá. É por isso que você está sendo enganado. Você está seguindo na televisão um bocado de gente, ou no YouTube, ou na internet, de cara velho safado, que não tem crença, que é sem vergonha, que vive na imoralidade. Aí você segue. Aí diz assim, eu não sabia. Procure saber. Procure conhecer, procure saber quem é a família, procure saber da igreja, do pastor dele, se é sério, se é verdadeiro. É por isso que nós estamos sendo enganados com esse povo que só quer saber de um movimento. Os juízes eram homens inspirados pelo poder do Espírito Santo. Não eram apenas legisladores, homens comuns. Eram homens escolhidos e o Espírito Santo habilitava, capacitava. A obra de Deus não é feita por quem tem diploma de teologia. Eu estou negando isso? Não. É bom, é maravilhoso ou não é? É, mas eu estou dizendo que na frente da obra, você depende do poder do Espírito Santo de Deus. É da graça do Espírito Santo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Aí Paulo diz, de modo que agora eu me gloriarei nas minhas, para que em mim, não é isso? Para que em mim o poder de Deus se aperfeiçoe. Olha, quando Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na... Aí Paulo diz, pois se for assim eu vou ser mais... Meu Deus do céu, viu, pastor Adalberto? Se é assim eu vou ser mais fraco. E hoje os pregadores e os cantores, eles se apresentam como mais o quê? Mais forte. As irmãs profetizam, elas se apresentam como o quê? Aqui é assim, aqui tem joelho. Não é a humildade. Meus irmãos, não sei não. É bagaceira velha, não sei onde vamos parar não.
Mas vamos lá, nós estamos só começando hoje. Aí veja bem, foi o primeiro texto, veja que o pastor colocou aqui, o pastor leu, mostrando que esses juízes, como é que diz? Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Isso. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Então vamos lá, primeiro marque. Primeiro, veja que eu estou hoje bem detalhando o texto. Primeiro, e aconteceu, não é isso? Isso. Aí eu mostrei que está ligado. Depois eu falei o quê? Juízes. Juízes. Aí agora vem a palavra fome. Como é que diz aí? Houve uma fome Pronto, na terra. vem aí, peraí. Houve uma fome aonde? Na terra. Na terra. Veja bem que no livro de Juízes, nós não temos relatos dessa. Está vendo? Porque nós não temos no livro de Juízes nenhum relato de uma grande fome. No livro de Juízes nós temos a bagaceira, não é assim? Pecado, nós temos batalha, nós temos tudo, mas nós não temos relatos de fome. E o livro de Juízes, nós temos aí aproximadamente 3 séculos, não é isso? De história, que o livro de Ruth vai ficar para o finalzinho dessa história. Ou seja, então aonde é que nós vamos referenciar essa fome? Aí vem um outro problema teológico e textual. De por que veio essa fome? Veja bem, nós temos famílias sinceras, famílias abençoadas, que também seriam atingidas por esta fome. E qual era a causa dessa fome? Nós sabemos que uma fome, quando vem, ou é pela seca, ou é pela enchente, não é assim? Ocasionando destruição dentro da lavoura. Agora aqui vem a pergunta: essa fome surgiu de desastre natural? Aí nós vamos para a Bíblia, vamos lá, Juízes 6, vamos ver o que a Bíblia diz. É bem mastigadinho, 6, 3, 6. É aqui que nós vamos ver, ok? 3:6. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então já está a resposta. Por que veio fome? As midianitas, as nações ímpias que dominavam. A fome aqui não era só uma causa era também uma causa devido ao quê? Devido ao pecado do povo de Deus, que o pecado do povo de Deus trouxe essas nações inimigas. Vocês se lembram que eu disse agora há pouco, que tem problema que a gente provoca. Falei, senão o povo não vai ouvir. Justamente dava-se esta invasão, porque o povo esquecia de Deus, e Deus os entregava na mão dos inimigos. Tanto é que este capítulo em particular fala de Gideão. Gideão estava malhando trigo escondido para ver se tinha algo para comer. Se poupava, porque aí, pastor Adalberto, é o que eu estou dizendo. Israel entrou numa crise desgraçada, numa crise miserável. Por quê? Porque ele não obedeceu a Deus, a palavra do Senhor. Então olha para cá, às vezes você fica dizendo: por que esse mal entrou na minha casa? Por que essa desgraça entrou na minha casa? Reflita, o texto está mostrando que os midianitas dominam. Sim. Primeiro diz assim, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Porque Deus foi quem entregou. Ou seja, aí a gente lê isso aqui, veio uma fome. Mas essa família, ela estava fugindo desse ambiente lá de Israel. Porque nós sabemos, Bethlehem é a casa mas era para ter pão mesmo, porque Deus disse que não ia faltar. Mas o pecado entrou na casa de Bethlehem.
Beit-Lehem. Se entrou na casa do pão, aí Deus disse assim: pois não vai mais ser Beit-Lehem, é casa da desgraça. Ele tira o pão. Olha como é linda a Bíblia. Causando a fome. Ou seja, essa fome aqui não era de consequências naturais. Era fome resultado do pecado. Gente, é assim. Aí essa família, que era uma família, porque o que você vê em Noemi? Noemi era uma mulher de Deus? Noemi tinha temor de Deus? Tinha. Noemi vivia a soberania divina? Vivia. Mas ela sai, mas o marido à procura de uma vida melhor. Ou seja, aí entrou a fome, não é isso, pastor Wagner? Que diz aí? Aí pronto. Como é que o texto diz? Pelas invasões dos... Aí vem. Houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então você tem aí Belém de... Para separar, lá em Josué 19:15, você tem a Belém de Zebulon. O texto começa falando Belém de Judá para separar de Belém de Zebulon. Então, essa fome, ela entrou. E eles vão se dirigir para as terras de Moabe. Aí você tem Sade, que significa campo. Agora, quando eles vão para Moabe, eles não vão para toda Moabe, eles vão para um campo, para uma zona, que na verdade, o próprio profeta Isaías, leia Isaías 16:10, rapidinho. Vamos lá, rapidinho. 16:10, vai. E fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum, já o pisador não pisará as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Pronto, aí o profeta Isaías está dizendo que Deus vai cessar, porque Moabe era uma terra fértil. Ou seja, a Ruth, a Noemi, quando vai para Moabe, fugindo da fome, a fome não era em toda a terra, era uma consequência para o povo porque os midianitas tinham alimento ou não tinha? Tinha. Agora, quando ela vai para Moabe, ela chega lá, Moabe era uma terra fértil. A Bíblia não diz que eles passaram fome em Moabe. A Bíblia vai dizer, aliás, a Bíblia diz, a gente diz, a Bíblia vai dizer, a Bíblia já diz, né? É modo da gente falar, né? A Bíblia diz, escutem bem, que ela vai para lá em Moabe, e Moabe era terra de prosperidade, era fértil, era farto. Parece irônico, mas veja bem, o Beit-Lehem não falta pão, não é porque Deus não deu, falta pão é porque o povo estava tirando. Ou seja, a terra estava produzindo, o Gideão estava fazendo o quê? Malhando o trigo. Então tinha trigo ou não tinha? Mas o que era que estava trazendo fome? Miséria, desgraça. Olha para cá, às vezes, bota para cá, Caio. A tua vida de pecado, de miséria, de falsidade, faz com que os inimigos te dominem, faz com que o devorador entre na tua casa, a tua língua grande, a tua falsidade, a tua mentira. Entra a desgraça na casa. Entrou na casa do pessoal lá de Israel, atingiu até gente bem. Aí Noemi teve que fazer o que, mais o marido? Foram embora. E foram embora para uma terra próspera. Foram embora para uma terra que era próspera. Mas quando chegaram lá, na terra próspera, a desgraça. Meu Deus. Nós temos aí o nome Elimeleque, que significa aquele para quem Deus é rei. Noemi quer dizer agradável, só nome bonito, aquele para quem Deus é rei. Noemi quer dizer o quê? Agradável. Aí vocês vão observar, você tem aí o Quilion, desperdício, e você tem aí o Malom, doente. Eu vou já mostrar aqui agora. Olha, a Noemi quer dizer o quê? Agradável. E o Elimeleque? Pronto, aquele para quem Deus é rei, só coisa linda, agradável, e aquele para quem Deus, mostrando na essência a família, colocando o nome de que Deus reinava entre eles. Mas aí entrou a fome, e eu já expliquei a fome para vocês, ok? Vamos lá. Este homem Elimeleque e o já nome... explicamos.
Já, o 3, né? É. E morreu Elimeleque. Não, mas pode ler daí mesmo, pode ir. E era o nome deste homem Elimeleque. Sim. E o nome de sua mulher Noemi. Uhum. E os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion. Isso. Efrateus de Belém de Judá. Isso. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Muito bem. E morreu Elimeleque, marido... Peraí. Aí, comecei aí o versículo? O 2. Isso, vai, pode ir, vai. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. Já explicamos. E os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion. Uhum. Efrateus, Isso. de Belém de Judá. É porque é o seguinte, Efrata era o nome antigo para Belém. Né? Você pode ler aí depois, agora não, Gênesis 35, verso 19. Ou seja, Efrata é a mesma Belém. Vamos lá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Sim. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Isso. E ficou ela com seus 2 filhos, Muito bem. O verso 4, como é que diz? e os quais tomaram para si mulheres moabitas. Então vamos lá. Veja, agora nós estamos mostrando. Ela saiu de Betlehem, a fome atacava por causa do pecado, e ela foi mais o marido para onde? Para as terras? E quando chega na terra de Moabe, a terra era fértil ou não era? Sai Elimeleque, para quem Deus é rei, sai Noemi, agradável, e ela sai, e veja bem, ela sai. Como é que o texto diz o 3? Como é que o texto diz o 3 aí? E no morreu Elimeleque. Sim, Marido, antes. Vieram aos campos de Moabe e Isso. ficaram ali. Uhum. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Sim. E ficou ela com seus 2 filhos. Muito bem. Aí observem que vem os dois filhos, não é isso? Ela vai passar aproximadamente lá 10 anos, não é isso? 10. Que o texto diz. Sim. Agora, o que nós temos aqui? Por que eu estou dando esse detalhe? Para que você entenda. O texto diz no verso 4, leia, verso 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. O Targum diz assim: eles pecaram porque tomaram mulheres moabitas. Alguns estudiosos dizem que Deus proibiu os moabitas entrarem na casa do Senhor, na congregação do Senhor. Está lá em Deuteronômio 23, 3. Ele disse que era o pecado, mas que Deus não proibiu eles tomarem mulheres para o casamento. Assim, alguns teólogos querem falar isso. Isso aqui são interpretações, porque sempre Deus pediu para que Israel não mantivesse contato com as nações cananeias e nem com os seus costumes. Porque uma das causas da derrota de Salomão, o que foi? As mulheres que, na verdade, serviam a outros deuses. O que o livro quer mostrar é que, além dessa situação, eles foram para uma terra que era costume diferente, pecaminosos, e lá os filhos se casaram com as meninas de lá. Entenderam agora? Se casaram com as meninas de lá. E aí eles vão se casar com 2 moças. Como é o nome da primeira? E era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. Pronto, aí você tem Ruth, que quer dizer amizade. Aí você tem o nome de Ruth, mas você tem a outra, a Orfa, não é isso? Que quer dizer pescoço ou juba. São nomes moabitas, mas se vocês analisarem, pode significar bondosa, voltar as costas ou rosa. Há uma semelhança aí entre o hebraico e também o idioma moabita, ou seja, entre a língua moabita e hebraica. O que eu quero dizer aqui para vocês, Ruth era a esposa de Malom, que possivelmente era o mais velho. Mas o que nós podemos dizer aqui é que, segundo Targum, os filhos também já vinham do mesmo costume que eles tinham lá na própria terra deles, que estava dominado porque Israel se misturou com esses povos, ok? Então veja que eles abriram precedente. Dê aí para ele falar, vamos lá. Neste caso, há indícios de que tanto Noemi quanto Elimeleque, eles perseveravam ali no Senhor. Porém, os filhos, tanto Malom quanto Quilion, já haviam adotado essa prática pecaminosa pela qual Deus estava pesando a mão sobre aquele povo. Verdade. Aí veja bem, nós vamos falar isso aqui que o pastor Adalberto está colocando, porque o pastor Wagner leu aí que morreram. Quem foi que morreram? Agora? Os 2. Os 2, não foi Morreu isso? Leia o verso 5. E morreram também ambos,
Malom e Quilion. Isso. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Aí o que acontece? Há uma briga teológica para saber se essa morte foi ocasionada como castigo divino ou se foi consequências naturais, ok? O certo é que eu não sei porque a Bíblia diz que os 2 morreram. E quando você pega os seus nomes, Malom, doente, e Quilion, desperdício, alguns estudiosos dizem que esses nomes já refletiam a situação na qual eles estavam vivendo na terra de Moabe. Ok? Então, o que nós estamos querendo mostrar aqui? É que o pecado, a desobediência, sempre ela é trágica. Olha, às vezes tem lá que o filho não obedece o pai nem a mãe, como o pastor Adalberto falou ali, e aquele filho pode trazer morte para dentro de casa. Pode trazer a desgraça para dentro de casa. O certo é que Elimeleque e Noemi foram para lá, mas os 2 ainda serviam eles estavam em busca simplesmente de uma condição melhor de vida. Mas a própria Noemi depois vai dizer: o Senhor me amargurou, o Senhor me afetou, o Senhor me atingiu, o Senhor me cercou. Ela entendeu tudo como uma soberania de Deus. Então você tem que ter muito cuidado com as suas escolhas, com as suas colocações. O que nós queremos pontuar aqui hoje? Primeiro, nós vamos pontuar o seguinte: nós temos aqui a introdução entre Juízes e 1 Samuel. Eu coloquei aqui, olha, o livro de Juízes, e vocês vão dizer bem forte aí para a gente pegar, ele é comparado como o quê? Um lírio no meio uma flor no jardim, uma mensagem espiritual, Deus agindo na crise, tristezas em alegrias e derrotas em vitória. Em Juízes, aliás, em Ruth, nós vemos o quê? O Deus da providência. Em Ruth nós vemos o quê? A preservação da linhagem de Abraão. E em Ruth nós vemos a conduta piedosa e a perseverança na... Enquanto que Juízes relata a desgraça, cada um fazendo o que quer, que você tem entre 1 Samuel e entre Juízes, o livro de quem? O livro de Ruth. Por isso que o autor, ele pegou essa expressão aí a Bíblia explicada, maquiné, como alguns falam, ele fala sobre isso, que esse livro é como se fosse uma rosa em meio ao deserto, ou vamos dizer entre os espinhos, não é assim? Esse livro era como se ele fosse uma flor no jardim, cheio de pedras. Esse livro, ele mostra, o livro de Ruth mostra que tudo pode estar um caos, mas que Deus é o Deus da providência, é o Deus que soluciona crises. Então, veja que esse é o perfil do livro. Hoje essa mensagem do pastor Silas Queiroz, ela é mais um esboço da introdução do livro, por isso que ele está colocando aqui. Vamos lá, a organização do livro. A antiga tradição canônica dos judeus, nós temos aqui o livro dos Juízes, a Bíblia hebraica moderna. Nós vamos analisar que a tradição hebraica, a Bíblia hebraica, nós temos a forma em que os livros são colocados. Quando eu pego aqui a Bíblia hebraica, coloca aqui, Caio, nós temos aqui, olha, a Tanakh, né? A Tanakh, que é a Bíblia hebraica, é a Bíblia hebraica, ok? E aí quando você já lê essa expressão Tanakh, é um acróstico. É um acróstico. Como é esse acróstico, pastor Zé? Está bem aqui. Por que é um acróstico? Torá é o quê? É a lei. Ó, Torá é o quê? Lei. E o Num? Profetas, Neviim. E aqui o Kaf, Sofit, pronto, que é aqui, ó, não é isso? Ketuvim, que quer dizer escritos. Então, dentro da tradição da Bíblia hebraica, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas 24, ele diz: não está escrito o que falou de mim a lei, os profetas e os salmos. Que os salmos estão dentro de quê? Pronto, dos escritos. Esses escritos aqui, essa é o cânon hebraico, é isso aqui. É lei, o que mais? Profetas e o que mais? São os escritos, né? Então, na lei nós temos o quê? Vamos lá. Quais são os livros da lei? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, não é isso? Aí, observem bem uma coisa interessante, eu estou aqui com a minha Bíblia hebraica, aí você tem aqui os livros que são
profetas que para nós, na nossa Bíblia, já é livro histórico. Como, por exemplo, nós temos aqui, olha, livros de Neviim. Vamos dizer bem forte, todos juntos. Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Aí vem os 12, né? Aí vem aqui, ó, os 12 profetas. Vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Agora vamos para o Quetuvim. Olha quem é que está no Quetuvim: Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Veja que Esté não está na nossa categoria de livro histórico. Esté está na categoria do quê? Dos escritos. E dentro desses escritos, ela faz parte dos Megilote. Aqui, Megilote, no plural feminino, né? Megilote, que quer dizer o quê? Rolos, não é isso? Rolos. E quando fala de rolos, aí nós temos 5 livros que fazem parte desses rolos. E quem é que está dentro desses 5 livros? O livro de Ruth. Ok? Esse é o cânon hebraico. Aqui nós colocamos a antiga tradição canônica dos judeus, livro dos juízes, não é assim? Aí nós temos a Bíblia Hebraica Moderna, os Megilotes, lidos na festa da semana, 5 rolos, como nós colocamos aqui. Para Joséfo, Juízes e Ruth formavam um único livro. Para Jerônimo, juntos no cânon hebraico. Na Septuaginta ou Septuaginta e na Vulgata, Ruth vem depois de quê? Conforme está na nossa Bíblia. Na Bíblia hebraica, nós falamos aqui das 3 divisões: Torá, Neviim, Quetuvim. E aí nós já falamos aqui, o livro de Ruth está, não é no Quetuvim, é no Quetuvim, colocou aqui. Os livros de Ruth, ele está dentro dessa estrutura, mas fazendo parte dos 5 rolos. Aí nós temos as divisões da nossa Bíblia atual. A nossa Bíblia atual, quais são as divisões dela? Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos, ok? Então, Ruth, na nossa Bíblia, está em que categoria? Histórico, ok? Quem é o autor do livro de Ruth? Samuel. Eu coloquei aqui que há suposições de que fosse quem? Esdras e quem mais? Ezequiel. Mas tanto a tradição babilônica como também a maioria dos autores são de comum opinião que o livro foi escrito na data do século X e o seu autor mesmo seria quem? Samuel. Pronto. Ok? Então, esse é o primeiro ponto da forma em que o livro está organizado. Então, eu coloquei aqui para que você possa entender melhor e analisar isso com muita cautela. Ok? Ponto 2. Aí ele vai entrar no contexto histórico. No tempo dos... Por isso que eu pedi para o pastor Wagner, ele começou lendo lá. Explicamos aqui o que é a palavra juiz. E para vocês terem uma ideia, Juízes, é claro, mostramos que o livro envolve um período de quantos séculos? Que dá o quê? 300 anos. E aí os acontecimentos do livro de Ruth vai estar no finalzinho já do período de Juízes, porque você vai ver agora que ele está bem próximo da narrativa que liga aproximadamente aí 3 gerações, que liga a história de Davi, né? Então, mas está bem próximo aqui. Olha aqui, da morte de Josué, 1375, até a monarquia com quem? Com Saul, 1050 antes de Cristo. Os fatos narrados em Ruth ocorreram no final dos dias dos juízes. Agora, o que nós vamos ver? O autor está falando o conteúdo histórico, aliás, o contexto histórico, não é o conteúdo, é o contexto, mas também envolve a mesma coisa. Você vê aqui o contexto histórico. Você vai ver o que em Juízes? Eu pontuei: apostasia, iniquidade, infidelidade e anarquia. Vamos dizer bem forte quais eram as 3 coisas piores em Juízes: anarquia, apostasia, infidelidade. Quando você lê os capítulos de Juízes, você vai ver que todo ele é marcado primeiramente pela anarquia. Cada um fazia o que queria.
não havia rei e cada um fazia o quê? Os juízes eram esporádicos e ele só surgiu em momento de crise, era tribal. Ele era tribal, ou seja, o que estava presente lá era anarquia. Por que a anarquia entrou no meio do povo de Deus? Pastor Wagner leu, pastor Adalberto falou, eles não queriam obedecer, e toda pessoa que não obedece a Deus só gosta de bagunça. Toda pessoa que não gosta de Deus só gosta de quê? De anarquia, de bagunça. Olha quem vem, bota para cá, Caio. Aquele que vem para a casa de Deus que não tem temor de Deus, vai reverenciar? Ele vai ficar conversando na casa de Deus? Vai ficar com um ploque na boca? Vai ficar toda hora se levantando e saindo? Vai bater boca? Porque ele não tem temor. Eclesiastes 5 primeiro diz, guarda o teu, quando entrar onde? Na casa do Senhor. Gente, isso aqui é lindo, isso aqui é importante. Então você vê que a anarquia, ela estava reinando no meio dos juízes. Depois vem o quê? Apostasia. Irmão, isso aqui é tão pesado. Você vai ver apostasia, o povo de Deus adorando todo tipo de ídolos, de deuses. E só para vocês terem uma ideia, o primeiro grupo de desigrejado começa em Juízes, capítulo 17, na casa de Mica. Rapaz, mas como é que pode? A mãe não valia nada. Ela amaldiçoou, desgraçado, peste, filho do cão que roubou meu dinheiro. Não foi assim? Desgraça, miséria do inferno. Aí ele disse, mamãe, fui eu. Mas eu guardei seu dinheiro. Ela disse, oh, meu filho, tu é um bendito. O que foi que ela fez com o dinheiro dele? Mandou fazer um ídolo. E um ídolo para dentro de... Aí andava um outro sacerdote itinerante, doido por dinheiro, que era um sacerdote, e ele convidou ele para ser pastor aonde? Na casa dele. O sacerdote, sem vergonha, não valia nada. Quando veio os danitas, que invadiram lá, ele perguntou, tu vai ser sacerdote só de um? Ou de tribo? Ele disse, eu é que não sou besta. Bota para cá, tu presta atenção. Escute bem, olha para cá. Pregador, escuta, Caio, bota aqui. Pregador que só quer ir com multidão para pregar, não tem compromisso com Deus. Pregador, cantor que escolhe cidade, a maior ou a menor, tu nunca nasceu de novo, meu cara. Eu logo te dizer, meu brother, tu nunca nasceu de novo. É como esse sacerdote da casa de quem? De Mica. Tu é sacerdote de conveniência. E sabe o que foi que os danitas disseram? Bota a mão na tua boca, cala a tua boca e rouba. Tu é um profeta ladrão, sacerdote ladrão. Está na Bíblia ou não está? Está lá no 17. Então olha para mim aqui. Tu que só prega se tiver de 1000 para frente, ou tu escolhe cidade, deixando a igrejinha pequena, tu não tem compromisso com Deus e nem com a palavra. E aí entrou o que? Apostasia. Cada um negando a Deus e cada um fazendo o quê? E adorando do jeito. A casa estava tão bagunçada, irmão. Juízes estava tão bagunçado que eu vou dizer aqui para vocês. Olha aqui, bota para cá. Estava tão bagunçado que um sacerdote casou com o quê? Com a prostituta véia. E a prostituta meteu chifre nele, meteu chifre. E ele foi buscar ela onde? Foi na casa do pai dela. Chorando. Não era assim? Esse negócio de homem... esse negócio de homem chorar por mulher que mete chifre nele, não é da agora não. Isso aí, vai tempo, está na Bíblia. A Bíblia diz que ele ficou chorando. Minha véia, volta, eu te amo, né? Só faltou botar aquela música. Um dia eu estava no aniversário ali na casa de uma irmã, aí pronto, aí um homem botou de um lado. Eu sou corno mesmo, eu sou. E a música cortando, eu disse, meu Deus do céu. Esse sacerdote estava desse jeito aí. Ou seja, a casa estava bagunçada. E não tinha fidelidade. Eita, meus irmãos, negócio sério. Esse aqui é o contexto de quem? Contexto histórico do livro. É isso que o livro está mostrando para nós, ok? Aí vamos analisar. Pastor, e se tem tanta bagunça? E se tem tanta miséria? Por que eu devo ler? Primeiro, quando você pega entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel, quem é que está? É Ruth, mostrando que Deus está trabalhando na crise. E a Bíblia diz que voltou de novo a ter pão, né? Assim, o Senhor visitou. Ou seja, Deus estava trabalhando. Mas tem outra coisa, você vai ver no livro de Juízes, no meio da crise, Deus levantando quem?
Deus levantando juízes. É claro que alguns não tinham uma postura. Gideão era um homem de Deus, mas ele depois vai criar uma própria aposta, quando ele faz tipo uma estola, não é isso? E começam a adorar. E aí você vê a bagunça, briga pelo poder, irmão matando outros irmãos. Era um livro marcado pela infidelidade. Mas o que o livro de Juízes, pastor Zéu, quer falar para nós? Ele quer trazer uma toda essa desgraça, toda essa miséria, toda essa peste que entrou, é porque o povo de Deus fez o quê? O povo de Deus se misturou. E aonde há mistura do povo de Deus com o mundanismo, o povo de Deus vai ser dominado pelo quê? Bem forte: anarquia, apostasia e infidelidade. Quando eles se misturaram, a primeira coisa que eles perderam foi o zelo pela palavra de Deus. Eles não estavam zelando a palavra de Deus. E quem não zela a palavra de Deus, irmão, a desgraça entra. Naquela época, eles foram dominados pelo quê? Secularismo, só o prazer e a idolatria. Ou seja, veja que ali, quando entrou o secularismo e o prazer e a idolatria, dominou, porque eles foram atraídos, seduzidos pelas vantagens. O culto que era feito aos deuses desses povos eram idolátricos, eram imorais, eram cheios de orgias, e isso tudo atraiu quem? Atraiu o povo de Deus. Negócio sério. E aí vem aqui o mais forte. Após a morte de Josué, faltou o quê? Uma liderança. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Está filmando, Caio? Agora eu vou dizer sério. Quando eu estive lá na cidade de Robert Hikes, depois eu entrei no carro e eu chorei. Quando eu vi um homem bebendo cachaça, ele pastor, e o outro do lado dele ateu, e a placa de Robert Hikes em cima do bar, eles não tiraram. E até as fotos, e está tudo dentro lá dele. Eu mostrei isso para vocês aí no vídeo. Mas sabe o que me doeu? Eles sabem que ele existiu, mas o exemplo de santidade não é seguido pelaquele povo. Veja que Josué sai de cena, não sai? Como também a liderança que ele formou. Mas a Bíblia diz, levantou uma outra geração que não conhecia o quê? Então hoje, quando você vai em Londres, principalmente quando você vai na Inglaterra, que você chega na terra de John Bunyan, na terra de George Miller, na terra de Spurgeon, de John Wesley, e você vê a juventude sem Deus, você vê as igrejas sendo fechadas, é porque faltou a formação de uma liderança que se preocupasse com a outra geração que viria. Se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E aí eles esqueceram de Josué. Eles tinham aquela história, mas era só uma história. Deus usou Josué, mas não era a história da própria experiência que eles viviam com Deus. Eu vou dizer uma coisa, não adianta só viver história. Você precisa conhecer aquele que está agindo na história. É por isso, olha para cá, Caio, bota aqui. Igreja Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, nós precisamos de líderes que tenham Deus. Que os nossos filhos olhem para o pastor e vejam quem na vida do pastor? Deus. Que a mocidade, os jovens, adolescentes olhem para o pastor e vejam quem na vida do pastor? Na vida do líder da mocidade, na vida do cantor? Deus. Agora eu estou com medo de acontecer no Brasil o que aconteceu nos dias de Josué. Eu estou com medo, por quê? Olha, eu vi um dia desse uma pessoa dizendo que a igreja católica, ela esconde seus podres. Não sei quem foi, alguém que me disse. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho lá em casa um livro sobre todos os podres de padres pedófilos, pastores pedófilos. Nunca ninguém escondeu. Eu estava em uma das cidades lá uma das cidades lá do exterior, que eu fui na outra. Não, era outra. E quando eu fui na Irlanda, aí quando eu estava andando lá, eu disse, pastor, e essas igrejas, eles estão todas secas, porque essa igreja aqui teve tantos escândalos de líderes, de padres, de pastores, que o povo aqui não crê mais. Veja que é para lá que está aumentando o número de ateus que negam a quem? A Deus. E eu vou dizer uma coisa, essas histórias, pastor pedófilo, pastor adulterando, cantor adulterando, cantor, e ainda tu dizer que não sai escândalo, meu querido,
E a Bíblia diz que nós temos que falar a verdade, para a casa ser limpa. E Paulo disse que aquele que peca, está lá em 1 Timóteo 5, aquele que peca publicamente tem que ser repreendido como? Porque ele é um líder. Não tenha pena, bota para cá, Caio, bota para cá. Não tenha pena de pastor que peca. Ele vive a vida toda, 20 anos, 30 anos, comendo o dinheiro da igreja, no luxo da igreja, dando em cima de mulher de igreja, não orando com mulher de igreja. E aí fica dizendo quando... Ele nem confessa quando peca. Ele só confessa por quê? Porque foi descoberto. Ou seja, não houve arrependimento sincero. Vamos deixar de falsidade. Aí agora está aí, daqui um dia, e eu estou dizendo isso aqui é por mim. Sabe por que eu estou dizendo por mim? Porque amanhã o pessoal vai olhar e vai dizer assim, isso ali é um pastor, e vai dizer para mim o quê? Que eu não valo? Por causa de um cabra sem vergonha. Cantora sem vergonha. Bota para cá, Caio. Te aquieta. Olha, vou te dizer aqui, procure andar em santidade, cantor, pregador, porque Deus é o dono da casa. E a Bíblia diz que a limpeza começa pelo dono da casa. Agora há pouco eu estava falando para os jovens. Olha o que a Bíblia diz. E o Senhor Deus, está lá em Daniel 1:2. E o Senhor Deus entregou Joaquim e Israel e os vasos santos na mão de Nabucodonosor. 70 anos de quê? De cativeiro, na desgraça, na peia. Deus vai te dar peia, viu, cabra ruim? Deus vai te dar peia. Sujando o nome da igreja, escandalizando o nome de pastor. Está assim ou não está? Mas pronto, é negócio sério. Eu sou o seguinte, bota para cá, Caio. Um dia veio uma pessoa aqui me procurar. Vocês pensam que eu sou doido? Sou exagerado? Sou não. Uma pessoa me procurou, pastor Zéu, eu sou um pastor e eu sou viciado em pornografia. Eu sou viciado, eu não consigo. Às vezes, pastor, eu quero ir para a igreja... E ele, aqui no meu gabinete, pastor Zéu, pelo amor de Deus, não é do meus pastores não, é de outro ministério, não vou citar nome. E eu digo aqui é para exemplo, sabe o que foi que eu fiz com ele? Eu disse para ele, eu vou te tratar, rapaz, eu fiz curso de psicanálise, e eu disse para ele, eu vou te tratar com a Bíblia. Fiquei dando aqui um tratamento com ele, depois ele chegou, pastor, eu já consegui me libertar. Eu disse, pois pronto, pois agora volte para o seu trabalho. Volte para o seu trabalho. Ele trabalhava em um outro local aí, que eu não vou dizer o que era, não era na igreja. Aí pronto, eu ajudei ele a se recuperar, mas ele veio me contar e queria sair do quê? Do pecado. Olha para cá, se tu, pastor, se tu gosta de fumar maconha, crack, chama o teu pastor. Pastor, eu não consegui ainda me libertar. Me ajude, meu pastor. Nós vamos ter amor por essa pessoa ou não vamos? Se tu, pastor, é louco por mulher, não pode ver uma saia, chama teu pastor, pastor, eu sou doido por uma saia. Não é para vestir não que eu estou falando. Eu sou doido por uma saia. Me ajude, pastor. Aí o pastor vai te ajudar, sim ou não? Se o pastor mente demais, pastor, me ajude, pastor Wagner. Eu tenho vontade de ser crente, mas eu minto demais. Aí pronto, nós vamos ajudar ou não vamos? Agora o pior é quem anda com toda essa vergonhice dizendo que está usado por Deus e pregando e fazendo e acontecendo. Ninguém cai da noite para o dia. Vamos lá. Nós estamos precisando, eu tenho medo. Eu estou com medo porque está indo a liderança ortodoxa, a liderança séria, e são poucos que estão se levantando. E aí a Bíblia diz que não conheciam a Josué e nem tinha mais a liderança dele. E aquele povo tinha conhecimento de Deus ou não tinha? Mas era assim como um moabita adora a Deus, eu também posso adorar. Assim como fulano tem um Deus, eu também tenho. Era um Deus sem história, era um Deus sem poder, era um Deus sem graça. A mocidade precisa ver um homem de Deus na terra que expulsa demônio, prega evangelho, ora pelos enfermos e tem vida de santidade. Veja lá, a Bíblia diz que esse povo de Deus entrou a corrupção geral, idolatria, Baal, que era o deus da tempestade, da chuva, Astarote, a deusa do amor. Eles começaram a fazer o sincretismo e adorando tudo. Eles não tinham mais um conhecimento revelado, era só um conhecimento teórico. Eu ouvi dizer. Bota para cá, Caio.
deixa eu dizer, tu está filmando direito hoje? Presta bem atenção. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja que não tem conhecimento revelado, ela vive só do passado, ela é como museu. É por isso que os dons não cessaram. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 26, que direi, pois, irmãos, quando vós vos ajuntais, um tem doutrina, outro tem visão, outro tem revelar, outro tem língua, tem discernimento. É isso que é culto. É a glória de Deus presente. Vamos lá. Pronto. Aí eles agora disseram, já que nós não temos conhecimento revelado, vamos seguir o quê? A moda. A igreja quer seguir a moda. Camarada bota hoje um bujão lá no bar para beber cachaça. Aí os irmãos da igreja agora pegam um bujão para fazer de púlpito também na igreja. É a modinha. É assim ou não é? É muita coisa. Hoje é um bocado dizendo isso, seguindo a moda. A igreja quer seguir a moda, quer fazer as coisas do jeito do mundo. Vocês podem observar que antigamente a igreja, ela queria representar que era uma igreja. Hoje o modelo que a igreja faz é como se ela fosse um shopping. Moda, está todo mundo na moda. As canções, os cantores evangélicos, tudinho quer cantar que nesses cantores mundanos. Além de querer cantar sofrência, eles também estão ajeitando agora para andar que nem uns cantores sertanejos. Tem deles que... vai para cá, Caio. Acochadinha, assim, não é assim? Bem acochadinha que fica um montão na frente. Um dia uma senhora disse para mim, pastor Oziel, uma velhinha, olha, fale para aquele cantor, que coisa horrível. Um dia teve um que eu tive que mandar ele se trocar de roupa. Ele trocou dentro do carro da igreja, no meio do evento. Ele veio com uma calça, daquelas calças de malhação. Quase de laica, irmão. Pensa numa coisa feia. E ainda cheia de bolinha. Irmão, já pensou? Como é que um cantor, um pregador sobe no púlpito desse jeito? Um dia desse teve um que subiu aqui no púlpito da igreja nossa, eu não vou dizer o nome dele, comendo batata frita. E aí eu só não mandei descer porque a minha esposa me segurou. Cabra ruim. Irmã, bota para cá, Caio. A igreja está cheia de gente ruim. Tem uns crentes bons, sinceros. E eu vou dizer para Deus, Senhor, me ajude para mim ser sincero, para mim nunca escandalizar a tua igreja, para mim nunca pregar e ser desqualificado. Porque eu tenho que pregar é a verdade. Agora eu também tenho que vigiar. É só isso. Aqui, olha. Seguindo a moda. As lições para o dia de hoje, para nós encerrar. Vamos lá. Falta de uma liderança. Hoje o que tem é uma liderança menino, não são todos. Mas hoje a maior parte da liderança quer poder, quer riqueza, quer nome, quer título, quer grandeza, quer fazer a família, quer fazer o nome da família, cria o império ao redor de si, não é de Deus. A liderança nossa tem que ser madura, tem que ser santa, tem que ser da Bíblia. O mundo está precisando de homens famintos de Deus, não famintos de poder. O mundo está precisando de uma liderança faminta de homens que têm fome de oração, fome de jejum, fome de consagração, não de homens loucos pelo poder. Outra, valorizar os líderes. Você pode ouvir o seu líder na internet, mas procure valorizar o quê? E quando você for ouvir uma pessoa da internet, procure saber do pastor local. Pastor, o senhor conhece esse homem? É assim ou não é? O senhor conhece esse homem? Conheço, irmã. Pode seguir. Não siga qualquer um, não. Olha, vou logo dizer para você, não siga homens que não têm caráter, que não andam com a esposa dele, que troca de esposa todo dia. Siga esses homens, não. Não dê nem like. Nós precisamos da necessidade das escrituras como regra de fé. Cuidado com a sociedade que nos cerca, porque todos que nos cercam querem nos ver santos? Não, eles querem nos acabar, não é isso? Muito cuidado. Cuidado com os entretenimentos mundanos. Aí pronto, Sansão brincou com a Dalila, caiu ou não caiu? Pronto, muito cuidado. É tanto entretenimento, tanta brincadeirinha, tanto culto velho, tanta coisinha, amanhã tu cai. Aí veio a opressão, aí veio o clamor, e aí eles buscavam o livramento quando o pecado entrava. Aí aqui, ó, observem bem, com o pecado, digam bem forte, vem o quê? A opressão, o que mais? A desobediência, tudo muda, aí vem o quê? Nunca se entrega ao pecado. O pecado te oprime, o pecado te destrói e o pecado te faz gemer. Em último lugar, propósito e mensagem. Falem bem forte para a gente encerrar. O livro tem um propósito. Qual é o propósito? Falar da introdução do sangue
não israelita na linhagem? Ou seja, aí você vai ver que o descendente de Davi, não é isso? A descendência de Davi tinha sangue o quê? Não israelita. Aí, dá boas-vindas aos redimidos e aos convertidos gentios, ok? Fazer o registro da linhagem de Davi. O livro também é marcado pelo amor e redenção. Por quê? Deus está mostrando que assim como salvou a Raabe, agora estava salvando quem? A moabita Ruth. Então o livro mostra o amor de Deus pela humanidade. Ele mostra também o plano de Deus para a recepção de todas as... Porque aqui você já tem um vislumbre que vai acontecer em Efésios 2. A parede da separação vai ser derrubada e aí não vai ter gentil. Gálatas 3:28. Em Cristo não há judeu nem grego. Não há servo e nem livre. Não há macho e nem... Mas todos vós sois um em Cristo Jesus. Ok? Aí você tem fidelidade ao altruísmo. Enquanto que Juízes é um livro do egoísmo, cada um quer para si, o livro de Ruth é um livro do altruísmo, é o livro do amor, é o livro do partilhar, é o livro onde a nora respeita, a sogra e a sogra respeita, nada é feito por obrigação, tudo é feito pela fé, pelo amor e pela sinceridade. Olha aqui, coloquei, o relacionamento era marcado, vamos lá, bem forte, pelo cuidado, amor, fidelidade. Pronto, é isso que você vai falar domingo na escola dominical. Deus te abençoe. Nós vamos orar com o irmão Nilton, pastor Luiz, dando as bênçãos apostólicas. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai santo, nesta oportunidade, Senhor, queremos te agradecer por mais esta aula que o Senhor deu a oportunidade a cada um de nós para aqui estarmos presentes. Também queremos te apresentar todo o teu povo, Senhor, que está adiante assistindo essa aula. Seja conosco, abençoa grandemente, Senhor, teu povo, nosso pastor presidente, pastor Zé, tome em tuas mãos, abençoa grandemente, dê saúde, paz e vigor, Senhor, a cada dia. Assim, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.